tudo bem? Mais uma vez estamos aqui podendo falar sobre uma terapia de tecnologia de ponta, terapia vibracional. A terapia vibracional, ela faz um equilíbrio eletromagnético através do teu corpo. São ondas elétricas numa frequência muito sutil, que a gente conecta sensores no seu corpo, e esses sensores vão passando uma frequência muito baixa, ajudando o teu corpo a reequilibrar, tanto físico, mental, emocional, energético. Esse reequilíbrio do corpo ajuda o teu próprio corpo a se regenerar, a buscar o que é saudável, a buscar o que está em equilíbrio. Tudo que é doença, tanto físico quanto emocional ou psíquico, é um desequilíbrio, né? A gente está vibrando numa frequência desarmônica, por isso a gente sente lá uma dor no estômago, a gente sente uma dor de cabeça. Todos os desequilíbrios que nós vivemos são ondas elétricas em desarmonia. Quando a gente pensa numa terapia quântica, quando a gente pensa numa terapia vibracional, a gente está pensando em melhorar, em equilibrar essas desarmonias, porque aí deixa de ser desarmonia, passa a ser harmonia. E quando eu estou em harmonia, tanto o meu padrão mental quanto o meu padrão emocional tendem a melhorar. E aí, lógico, né, eu consigo recuperar minha saúde, aliviar minha dor, aliviar minha tensão, as minhas emoções, enfim. E a gente consegue, a partir daí, buscar mais qualidade de vida. Mudança não é fácil, né? A gente pensa assim, tá, mas se eu estou doente, é porque ao longo aí de alguns anos ou de algum tempo, eu venho produzindo essas ondas, né? Essa maneira de reagir de uma forma que gere um desequilíbrio para mim. Só que a gente não se dá conta. O pior de tudo é isso. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vive uma tensão, um estresse no seu trabalho com algumas pessoas que você tá no teu dia a dia. E essas pessoas te tratam de uma determinada forma ou agem de uma determinada forma que isso te causa mais tensão, mais estresse. E você não lida com esse estresse, com essa tensão. Então, na medida em que eu vou ou engolindo, né, ou sufocando dentro de mim aquela insatisfação, aquela irritação, eu vou gerando desequilíbrio. Então, meu estômago vai atacando. Tem pessoas que têm órgãos de choque, por exemplo, bexiga, começam a desenvolver infecções urinárias. Tem outros que começam a deprimir. Não sabe o que está acontecendo, está meio insatisfeito com o trabalho, não tem vontade, não tem força de vontade para ir para o trabalho e começa a desanimar. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa olhar um pouco lá atrás, o que está acontecendo com você, o que aconteceu com você, que ao longo da tua vida ou ao longo de um determinado período, você tem ficado mal, você tem se sentido mal. Né? E quando a gente faz essa retrospectiva, a gente abre um espaço para que você consiga efetivamente avaliar o que está acontecendo com você. Quando eu falo da terapia vibracional, a gente age já exatamente nesse ponto e a gente acelera a tua recuperação em todos os níveis, porque num processo natural, num processo normal de tratamento, você tem um tempo para absorver essa informação, para poder fazer mudanças, né? E esse tempo de absorção e de mudança demora, né? Quando eu estou falando de um equipamento onde eu atuo diretamente no seu campo, eu estou falando de uma pessoa que entra para fazer uma sessão com dor e sai sem dor. Tô falando de uma pessoa que entra chorando, que está desesperada, angustiada e termina a sessão rindo, relaxada, mais tranquila. Por quê? Porque tem uma mudança automática no teu campo através do equipamento. Legal, bacana. Então o equipamento ele entra, ele capta várias informações, ele corrige a maioria. Quando a gente fala de correção, a gente imagina um outro pulso elétrico no teu corpo te dando uma outra frequência de mais. Então eu estava com dor num determinado
vai, no meu joelho. E aí o meu joelho não tá pulsando harmonicamente, ele tá lá em desarmonia. Quando eu começo a emitir um pulso para aliviar essa dor, o que acontece? O meu joelho começa a equilibrar a dor e desaparece ela, e o meu joelho melhora. O que é mais legal é o que eu faço na minha vida para gerar esse problema, né? Quando a gente fala muito de criar a doença, de desenvolver a doença, a grande maioria das doenças está na forma como eu penso, como eu vejo, como eu falo e como eu reajo diante de todas as situações. Vamos falar de um padrão, por exemplo. Vamos imaginar que eu lido no meu dia a dia com pessoas muito, sei lá, arrogantes. Vamos usar o arrogante, que é um estilo, uma forma de comunicação, né? A partir da forma como a pessoa se vê. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa que tem grande influência, que eu sei, tenho, assim, convicção absoluta de tudo que eu estou falando, portanto, eu sou detentora de 100% do conhecimento. E que isso, gente, coloca aqui, abre um parênteses, isso não existe. Ninguém é conhecedor 100% de nada, né? Mas vamos lá, vamos partir desse pressuposto, que eu conheço as pessoas, que eu sei a informação que eu estou dando, que eu sei exatamente o que eu estou falando e o que eu estou falando está 100% correto. E a forma como eu me coloco com os outros é sempre nesse sentido, de uma forma mais arrogante, mais prepotente, mais autoritária. E quando as pessoas recebem isso, normalmente gera conflito, né? Ou a pessoa reage de uma maneira também agressiva ou arrogante, e aí dá uma discussão, ou a pessoa reage de uma forma onde você acaba, no teu dia a dia, fazendo com que você crie uma reação em cadeia de desarmonia em todo mundo, porque as pessoas vão ficando irritadas, as pessoas vão se incomodando, e aí a atenção, o estresse se volta contra a gente. E normalmente, que é mais grave, a gente não percebe, né? A gente não percebe o quanto que eu estou sendo arrogante com uma determinada pessoa, o quanto que eu fui indelicada com aquela pessoa, e a partir daí, da forma como eu vou me posicionando, como eu vou falando com a pessoa, as pessoas vão reagindo, né? E eu não entendo, né? Então vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho certeza que eu tô certa numa situação, eu nem preciso achar que eu sei tudo, mas naquela questão eu tô certa. Quando eu entro numa discussão de trabalho, em casa, com uma amiga, não importa, e eu parto desse princípio que a certeza absoluta está comigo, pronto, gerou de novo um outro clima de atrito, uma outra tensão, um outro confronto. Por quê? Porque, de novo, eu estou me posicionando de uma maneira onde eu sou a única detentora da verdade. E quando a gente tem a humildade de reconhecer que eu não sou a detentora da verdade absoluta, que o que eu entrego é o melhor que eu estou entregando, e pode ser que tenha uma informação mais atual, mais importante do que aquela que eu estou falando, e tudo bem, isso faz parte, né? A gente está numa era onde as informações elas evoluem numa velocidade muito rápida, a gente não consegue mais controlar isso, e exatamente por essa evolução que a gente consegue perceber que não dá para ser 100% verdadeira em tudo, né? Porque tem sempre alguma coisa a acrescentar, tem sempre algo para melhorar a nossa capacidade de informação. Quando eu tenho esse estilo de personalidade, normalmente eu sou uma pessoa que gera conflitos. E o mais importante para que você possa perceber isso é fazer a mudança, né? Então, se eu estou gerando conflito onde eu trabalho, se eu gero conflito com a minha família, se eu gero conflito sei lá, eu vou na casa de um parente, gente, tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa errada e não são as pessoas, sou eu. O que a gente precisa é voltar sempre para o nosso eixo, né? Se algo está em desarmonia ao meu redor, o que eu estou fazendo para provocar isso, para gerar esse desequilíbrio, essa desarmonia? E é natural que a atenção do outro se volte para mim, né? Por quê? Porque hoje a gente sabe, né? Quem já testou isso, né, pode dizer com mais segurança que o que a gente sente quando tem coerência entre o que eu sinto e o que eu penso, as pessoas ao meu redor, elas refletem aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. As minhas crenças, aquelas que eu armazenei como verdades absolutas, elas ficam enrijecidas, e quanto mais enrijecidas, menos flexibilidade eu tenho para me perceber na situação, para perceber o outro, para me colocar no lugar do outro. Então, quando eu falo de uma terapia vibracional, eu estou falando de padrões de pensamento, de vibrações que a gente emite quando a gente pensa. Pensamento associado ao coração, a gente emite numa frequência em hertz muito alta. Então, quando eu penso e sinto com coerência, é muito mais forte do que só quando eu penso. E normalmente, quando a gente vive o estresse, a gente sente, né? A sensação e o sentimento, eles fortalecem muito essa resposta do ambiente. E aí acontece um pouco disso tudo que a gente está falando, né? Você acaba gerando um ambiente conflitivo. Por quê? Porque no fundo você reflete isso mentalmente. Você acaba gerando um ambiente de escassez ao seu redor, porque no fundo você sente isso, você sente e acredita nisso, você viveu isso, você teme isso. E quando isso é muito forte, você gera ao seu redor situações que vão te levar a viver esse tipo de padrão. Quando eu trabalho com uma biorressonância, por exemplo, a gente interfere nesse padrão. A gente estimula você a mudar esse padrão de pensamento, esse padrão de sentimento, esse padrão físico. E aí o que acontece? As coisas acontecem, né? Então quem estava sem emprego consegue emprego, quem estava vendendo pouco consegue vender mais, quem estava com problema físico consegue ir melhorando, estava tomando remédios, os remédios não estavam respondendo bem, de repente passam a responder melhor. Por quê? Porque a gente interfere direto no teu padrão. Então, quando a pessoa está num caos absoluto, né, esse tipo de terapia é essencial, é fundamental. Por quê? Porque te ajuda a fazer essa mudança num nível muito mais rápido, muito mais consistente. E mais importante que isso, você começa a se apropriar de outras informações que vão te ajudar a fazer as mudanças necessárias na sua vida. A gente começa a trabalhar questões e práticas que vão te tornar melhor como pessoa, uma pessoa menos estressada, uma pessoa menos rancorosa, menos amarga, uma pessoa que leva com mais leveza as adversidades da vida, né? Que não idealiza tanto, que não fantasia tanto, que não cria uma imagem que você não vai atingir. Então, consegue se aproximar dessa idealização, desse desejo, desse sonho, mas com planos, com projetos de vida, com qualidade de vida. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a mudança. Isso faz com que você se torne uma pessoa melhor. Quando eu falo de biorressonância, eu estou falando de uma mudança rápida e imediata. Associado à tomada de consciência e à prática de outras técnicas que vão te ajudar a se sentir melhor, menos estressado, se comunicar melhor, ter uma comunicação mais assertiva, mais pontual, uma comunicação onde você consiga dizer para o outro o que você está sentindo, sem magoar, sem ofender, mesmo que o outro fique triste, chateado com o que você está dizendo, que nem é uma coisa legal, mas pelo menos você vai conseguir falar de uma maneira respeitosa,
de uma maneira educada, de uma maneira onde você consiga tocar o coração do outro. E aí sim, isso sim faz a diferença na sua vida. Você consegue ser ouvido, você consegue ouvir melhor, consegue trabalhar o teu estresse mesmo numa situação de maior tensão, de uma situação que exija mais de você. E isso vai te ajudar, de uma maneira geral, a se tornar uma pessoa melhor, mais harmônica, mais em paz, né? E principalmente conhecer quais são as tuas crenças, aonde que você se sabota, quais são as suas sabotagens que de alguma forma te faz ficar preso nessa situação que você vive, seja doença física, seja um problema de prosperidade, seja um problema no relacionamento. Aonde você está, né? E onde você quer chegar? Como é que você vai fazer esse percurso? O que você precisa mudar interiormente? O que você precisa agregar de valor que provavelmente você não está vendo, ou está vendo, mas não está conseguindo colocar em prática? Esse é o trabalho, né? Essa é a mudança. Eu vou colocar um depoimento de uma cliente. É muito legal o trabalho com ela, e eu gostaria que vocês ouvissem e percebessem quais foram essas mudanças que ocorreram na vida dela, tá bom? Oi, meu nome é Fernanda, eu tenho 37 anos, eu comecei o tratamento com a Lucy em fevereiro. Eu fui atrás da Lucy, na verdade, porque eu comecei a apresentar no ano de 2015 uma alteração alérgica no olho, no qual meu olho inchava. E a pálpebra caía até a minha maxila, assim, até a parte superior do meu rosto, de tão inchada que ficava. E eu fui em todos os médicos, em todos os alergologistas que eu conheço, e por indicação, e nenhum conseguia descobrir o que eu tinha. Então, eles chamavam a minha doença de idiopática, ou seja, não sei o que é e tem que tomar medicação. Como eu sempre fiz um tratamento assim, mais para o alternativo, mais pela linha natural, né, sem ter que ficar tomando tanta alopatia, somente quando muito necessário, eu me recusei a ter que ficar só tomando medicamento. Ah, não sabe o que é? Toma isso. Ah, saiu uma medicação nova, toma isso. Então, e aí eu conheci a Lucy. Quando eu conheci a Lucy, foi muito engraçado, porque assim, tudo que eu faço adere bastante ao tratamento. E aí eu fui descobrindo que a alergia do olho acabava sendo consequência de uma alteração que eu tinha até respiratória. E, na verdade, assim, eu preciso muito falar isso, porque a Lucy era meu último recurso. Eu falei, olha, se não der certo, vai ficar inchado, quando inchar eu tomo remédio, não saio de casa, né? E foi muito legal, assim, o tratamento para mim está me fazendo muito bem. Sem contar que eu descubro coisas, a respeito da minha própria pessoa, daquilo que eu podia mudar, daquilo que eu podia ser melhor para mim mesma. Isso me fez muito bem. E são coisas que eu consegui mudar, são características, aspectos que eu consegui melhorar, no qual assim a minha vida no geral melhorou. Profissional, amigável. Não é que ela é milagrosa, não é isso, não. Mas você descobre coisas que você pode fazer diferente. E eu estou muito feliz e muito satisfeita. Eu acho que eu devo assim, muito a Lucy. E é notável a minha mudança, até com relação assim, as próprias pessoas falam: nossa, você está diferente. Até eu estou mais saudável, eu estou mais feliz. Eu tenho que agradecer muito a Lucy Arantes. Muito obrigada. Então, muito legal o trabalho com a Fernanda, porque a Fernanda ela veio com essa queixa, uma queixa que estava incomodando muito, ela não estava nem conseguindo sair de casa quando ela entrava em crise, né? A gente viu que era uma alergia, mas o básico, o que estava promovendo todo esse desequilíbrio era uma questão respiratória que para ela estava ok, ela nem trouxe como queixa. Ela tinha um problema crônico desde pequenininha, de uma bronquite asmática. Toda semana, ela tinha pelo menos uma crise asmática forte, né? De ter que usar bombinha, vivia com ela andava com os remédios para cima e para baixo. Então, assim, estava adaptada. Esse problema crônico era adaptado. O problema é que o corpo já não estava mais dando conta só com as crises asmáticas, ele começou a produzir outros sintomas. Então, a alergia do olho foi um deles.
E aí, lógico, né? O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele vai avisando a gente, olha, tá doendo. Mas a gente não percebe, a gente nem olha, nem presta atenção. Olha, não tá legal. E aí aparece uma outra dor, aparece uma outra coisa. E isso vai tomando uma proporção até uma hora que a gente fica numa situação crítica de ter que parar o que a gente está fazendo para que a gente possa buscar uma outra alternativa de tratamento ou um tratamento mais eficiente que consiga melhorar o que a gente está vivendo naquele momento. Uma das coisas que aconteceu com a Fernanda foi que esse tipo de problema do olho apareceu uma outra vez. A gente já estava em tratamento e foi muito rápido, em 2 horas, inchou um pouquinho os olhos, depois já desinchou, voltou ao normal. Agora, o que é mais legal é que ela parou com as crises asmáticas. A Fernanda, o trabalho todo com ela no começo foi muito focado para entender o que estava angustiando tanto, que ela faltava o ar, que ela não conseguia, né, dar conta de respirar como ela deveria. E esse trabalho levou, hoje a Fernanda conhece a Fernanda há mais de 1 ano. Eu acho que nesse período ela não teve mais nenhuma crise forte, ela teve 1 ou 2 crises muito pequenas de chiar o peito, de não ter que usar a bombinha, né? Mas assim, e a gente identificou o que estava causando, que eram situações de estresse que ela não conseguiu resolver. E isso angustiou muito, que gerou lá num resultado crônico, que o corpo estava adaptado a isso. Toda situação de estresse, ela desenvolvia essa crise asmática. Como ela vivia estressada, lógico, né? Tem que viver com a crise asmática, porque está habituada, está acostumada. Então, na medida que a gente reduz esse nível de estresse, onde você melhora a tua qualidade de vida como um todo, o que acontece? Teu corpo melhora. Teu corpo é só um sinal, né? Eu quero convidá-los para conhecer o meu trabalho. Eu sei que muita gente fica em dúvida, será que eu vou, que eu não vou? Venham conhecer, é muito legal. A gente vai trabalhar de várias formas diferentes. O objetivo é que você fique bem. Esse é o meu objetivo. O meu prazer é ver você feliz, é ver você realmente usando e abusando da vida com tudo que ela tem para te oferecer. Esse é o meu objetivo. Meus telefones é 50 49 0863, 50 49 0863. Tem o WhatsApp 98 654 0880, 98 654 0880. O site terapiavibracionalsp.com.br, tem que colocar o SP. O Face tem lá vibracional.sp. Tem também no YouTube, Lucy com Y Arantes, também tem uma série de vídeos falando, tem vários depoimentos. E o que eu queria, na realidade, falar para vocês é o seguinte: se a vida tá ruim, né, seja ela no âmbito que for, na saúde, na prosperidade ou nos relacionamentos, a pergunta tem que ser: o que eu estou fazendo para manter esse padrão? E o que eu posso fazer para mudar esse padrão? Quando eu falo de padrão, eu falo de vibração. Quando você muda a frequência do que você está pensando e sentindo, você cria um estado de harmonia de atrair aquilo que você quer. Então, a gente atrai as coisas que a gente precisa e que a gente acredita, né? Às vezes você até quer uma coisa, mas você sente outra, não vai ter coerência entre pensar e sentir. Sem coerência entre pensamento e sentimento, o resultado é uma situação em desarmonia. Então, eu quero muito um emprego, mas eu tenho medo de não conseguir esse emprego. O que vai acontecer? Vai ser mais difícil arrumar um emprego. Por quê? Porque, no fundo, o que vai realmente fortalecer o meu pensamento é o meu sentimento, mesmo que eu pense outra coisa. Por isso que só pensar positivo não vai funcionar. Vocês vão ter que criar um estado de harmonia para que vocês consigam
trazer para a tua realidade aquilo que de fato vocês estão vibrando. E o que vocês vibram? Amor, tranquilidade, calma, gratidão, respeito. Ou vocês vibram medo, tensão, raiva, desarmonia. É isso que vocês vão atrair. Pessoal, entre em contato. 50 49 08 63. Um grande abraço a todos. Até semana que vem.